Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 6 de agosto de 2025. Bill Gates anuncia fim de fundação e acusa Musk de matar crianças pobres. Parte 2. O bilionário filantropo Bill Gates intensificou sua disputa com Elon Musk, acusando o homem mais rico do mundo de matar as crianças mais pobres do mundo através do que ele chamou de cortes equivocados na assistência ao desenvolvimento dos EUA. Gates, que está anunciando um plano para acelerar suas doações filantrópicas nos próximos 20 anos e encerrar completamente a Fundação Gates em 2045, disse em uma entrevista que o chefe da Tesla agiu por ignorância. Em fevereiro, o chamado DOGE, sigla em inglês para Departamento de Eficiência Governamental, de Musk efetivamente fechou a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o principal canal para a ajuda dos EUA, dizendo que era hora de ela morrer. O cofundador da Microsoft, e ele próprio outrora o homem mais rico do mundo, disse que a brusquidão dos cortes deixou alimentos e medicamentos que salvam vidas expirando em armazéns e poderia causar o ressurgimento de doenças como sarampo, HIV e pólio. A imagem do homem mais rico do mundo matando as crianças mais pobres do mundo não é bonita, disse ele ao Financial Times. Gates disse que Musk cancelou subsídios para um hospital na província de Gaza, Moçambique, que impede mulheres de transmitir HIV para seus bebês, na crença equivocada de que os EUA estavam fornecendo preservativos ao Hamas em Gaza, no Oriente Médio. Eu adoraria que ele entrasse e conhecesse as crianças que agora foram infectadas com HIV porque ele cortou esse dinheiro, disse. Gates, de 69 anos, anunciou na quinta-feira planos para gastar praticamente toda a sua fortuna nos próximos 20 anos, período durante o qual estima que sua fundação gastará mais de 200 bilhões de dólares, 1,1 trilhão de reais, em saúde global, desenvolvimento e educação. Contra 100 bilhões de dólares, 569 bilhões de reais, nos 25 anos anteriores. A Fundação Gates fechará suas portas em 2045, décadas antes do que se previa anteriormente. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre as provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas, apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava que porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício.
O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas, não tinha verdadeira caridade, sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra, seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra, procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos, a necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de agosto de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.